Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira e último dia do nosso devocional, falando de coisas boas dessa semana. E nós vamos continuar hoje pelo meu testemunho, hoje é a parte final. E nós vamos relembrar, né, que falamos na segunda-feira, que foi sobre orarmos a Deus, né, sobre a oração, né, que Deus responde de forma única e individual a cada um, né, e que devemos ir com fé e crendo, né, que Ele vai responder, né, que Ele vai agir em nossas vidas, né, através da oração. Na parte nós falamos sobre a importância de andar com os nossos irmãos em Cristo, pois Deus vai usá-los, né, em nossas vidas, né, Deus trabalha muitas vezes em nossas vidas através das pessoas, né, através da igreja. Então nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos, ter comunhão com a igreja, né, que nós fazemos parte do corpo, né, do corpo de Cristo, e um ajuda o outro, né, um edifica o outro. E hoje vamos falar, né, sobre quando Deus começa o processo de transformação em nossa vida, né. E lembra que eu falei dos convites da minha amiga, que ela estava me chamando para tomar café na casa dela, outro dia para sair tomar um café numa cafeteria, e eu comecei a negar esses convites, né. Comecei a colocar desculpas, colocar as coisas, né, da minha casa na frente de tudo, né, e não aceitando, né, por medo, né, pelas minhas limitações, né, e aí eu fui confrontada pelo Espírito Santo, né, ele me relembrou da oração que eu fiz a Deus, que eu pedi exatamente isso a Deus, e eu estava dizendo não, né, que Deus queria trabalhar na minha vida através dela, e eu estava negando isso, né. Então, depois desse confronto do Espírito Santo, né, eu aceitei esse convite, né, ainda lembro que na hora eu pensei, falei, mal não vai fazer, né, mas só vai me tirar da minha zona de conforto, só vai me tirar do meu cantinho aqui, mas eu vou, né, dessa vez eu vou. E foi um dia, uma tarde bem gostosa, né, compartilhando, né, da vida, orando, né, foi um refrigério, assim, né, pra mim. E uma pausa que eu quero fazer aqui é falar, né, pra falar sobre isso. Quantas vezes, né, quantas bênçãos nós perdemos de Deus pelo simples fato de a gente negar o convite de um amigo, né, de uma pessoa que Ele coloca na nossa vida. Às vezes Ele quer trabalhar em nós através dessa pessoa, às vezes Ele quer uma palavra para nós através dessa pessoa, e nós negamos, né, quando a gente não aceitando, a gente recusa, às vezes por bobeira, e a gente acaba perdendo as bênçãos que Ele tem para nós, né, o avançar dele, né, o trabalhar dele no nosso coração, né. E foi o que eu pensei quando eu aceitei o convite dela, né, porque eu gosto de conversar com ela, né, eu gosto dos conselhos que ela me dá, dos ensinamentos, e eu ia perder, né, uma conversa com uma amiga de Deus, né, que queria orar comigo, né, que queria estar comigo, queria ter comunhão comigo, e eu ia perder, né, essa tarde, esse café, por medo, por insegurança, né, por comodismo. Então, temos que estar atentos, né, ao que Deus está fazendo na nossa vida, quem Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa vida, e o que estamos fazendo com isso que Ele tem nos dado, né, o que estamos entregando de volta, estamos respondendo a isso, né, a gente tem que tomar cuidado e ter discernimento e sabedoria, né, para saber, né, o que temos feito com o que Ele tem dado a nós, né. Às vezes nós imaginamos um caminho, né, a gente pede para Deus nos mudar, para nos transformar, e às vezes a gente quer até escrever, né, Deus vai fazer assim, 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 quer falar para Ele do jeito que Ele vai fazer na nossa vida, né. Vai fazer assim, 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 e o jeito dele, o trabalhar dele, o agir dele é totalmente diferente do nosso, né, porque Ele nos conhece, como eu falei no vídeo anterior, né, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso mais íntimo, né, nós somos únicos para Ele, Ele trabalha de uma forma diferente em cada pessoa, né, Ele conhece tudo em nós, né, o jeito que Ele vai falar conosco, né, Ele sabe de todas as coisas, né,
E eu falo, né, eu só queria estar, eu pedi, né, só queria estar mais próximo dele, só conviver com essas pessoas que ele colocou na minha vida, né, aprender mais dele. E ele fez muito mais do que eu pedi, do que eu imaginei, né. Hoje eu tenho vivido coisas que eu não imaginava estar vivendo, né, pelo pouco tempo de quando tudo começou. Eu não imaginaria estar vivendo algumas coisas que eu tô vivendo hoje, nem passava pela minha cabeça, eu nem imaginava, e Deus, né, tem feito isso. E eu vejo que é Ele que tá fazendo, é Ele que tá conduzindo as coisas, né, porque eu não busquei, né, algumas coisas que têm acontecido, eu não busquei, eu não fui atrás, e eu nem queria. E Ele conduziu para que tudo acontecesse, né. E eu falo que isso é o processo de Deus, é o transformar dele, né. É Ele direcionando o nosso caminho, é Ele nos levando, né, para fazer a vontade dele, para cumprir o nosso chamado, né, perante Ele, né. Ele é perfeito em tudo e eu acho lindo, lindo, lindo esse agir dele, né. Quando ele faz do jeito dele, né, quando ele faz da forma dele, né, é maravilhoso. Ele mudou e moveu o meu coração de algumas coisas que eu achava certo, sabe, algumas coisas que eu já tinha, como eu posso falar? Que era minha vontade, né, algumas coisas que eu falava assim: "Não, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito, é esse lugar", né, e ele mudou isso, né, e ele mudou o meu coração referente a isso, né, porque pra onde ele me direcionou, e como ele me direcionou, ele trouxe paz e alegria ao meu coração, né. Não tem peso, não tem culpa, não tem, como que eu posso falar? Não tem peso, né. Eu sinto alegria e paz vendo, o agir dele e vivendo o agir dele, né. Ele tem alinhado a minha vontade, a vontade dele, que é a vontade dele, né. Lá quando começou todo o processo, eu tinha vontade de uma coisa, né, e ele mudou, né. Hoje a vontade dele é a minha. Eu falo isso, né, porque ele mudou a situação, ele mudou nas coisas, assim, que eu estava certa de fazer, que eu estava na cabeça, né, de de caminhar, e ele mudou tudo, né, de acordo com a vontade dele, né. E eu falo que é o processo dele, é a transformação dele, né, ele renova nossa mente, ele transforma o nosso coração, né, ele dá alegria, ele dá paz, né. Ele tem me tirado do comodismo, tem me tirado da minha zona de conforto, né. Igual eu falei, né, já, ele tem feito coisas que eu não imaginava, né, que eu iria fazer, mas que eu não me sinto capaz de fazer, né. Tem muitas coisas que eu não me sinto pronta, que eu não me sinto capaz, mas, ele tem colocado pessoas, né, ele colocou, né, essa minha amiga na minha vida, ou mais pessoas no meu caminho, me encorajando, né, eh, também me ajudando a ir nesse caminho que Deus tem mostrado, que Deus tem me levado, né. E é o processo, né, é a transformação dele em nós. Às vezes, né, nós não avançamos no reino de Deus por medo do que ele vai fazer, por medo do que ele vai nos pedir, por medo do que ele vai pedir pra gente deixar pra trás, né. Às vezes a gente tem medo, insegurança, às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade, e a gente acaba não fazendo, né, não vivendo os planos de Deus pra nossa vida, por esse simples medo, né, por achar que não vai dar certo, por achar que a gente não é capaz, ou por pensar, né, pensar: "Mas eu não quero deixar isso", né. Eu gosto tanto dessa coisa que eu não quero deixar pra né, pra trás. Mas quando a gente deixa Deus nos conduzir, né, o que ele faz é bem melhor, né, é maravilhoso, é lindo, né.
o trabalhar dele em nós, e aí o que a gente fazia antes, a nossa vontade de antes, ou aquilo que a gente deixou para trás que era tão importante para nós, já não faz mais sentido, né? Porque o que ele faz e o que vem dele é bem melhor, né? Do que o que nós achamos que é para nós, né? Se nós resistirmos, né, ao agir de Deus em nós, não há como ele nos transformar, né? E a palavra vamos ficar por aqui hoje, né, no devocional. O que eu queria passar para vocês era sobre isso, né, sobre o transformar dele, né, o processo, né, dele na nossa vida, quando a gente deixa ele nos conduzir, ele nos moldar, ele usar as pessoas em nossa vida, né, quando a gente começa a estar sensível, né, à voz dele, né, ao agir dele, né, o que ele quer fazer conosco, né, e saber aceitar, né, falar, eis-me aqui, Senhor, né, porque ele vai fazer, né, encorajo você, né, a perguntar a Deus, né, se você tem pedido, né, ele agir na sua vida, né, ele tem te chamado para fazer algumas coisas, ele tem te chamado para alguma coisa que você não se sente pronto, que você não se sente capaz, né, e eu falo para você que fale sim para Deus, né, deixa ele transformar a sua vida, deixa ele transformar teu coração, deixa ele te conduzir para os caminhos dele, mesmo que você não ache que tem capacidade, mesmo que você ache que não tem habilidade, né, ele vai te dar tudo isso, né, em Êxodo 31:6, ele fala sobre isso. Êxodo 31:6, né, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado, né? Então é Deus que nos dá a habilidade das coisas, é Deus que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá inteligência, né? Tudo vem dele, né? Basta a gente crer, né, nele, né, crer na vontade dele, e convidar ele para andar com a gente, né? Quando ele nos chamar para fazer algo, falar, Senhor, vá comigo, porque eu mesmo não consigo, mas o Senhor pode todas as coisas, né? Eu tenho falado muito isso a ele, né? Ele me pediu para fazer algumas coisas e eu falei, eu não consigo. Gisele, eu não consigo fazer isso, né? É muito difícil para mim. E eu orei para ele, falei, Senhor, me ajuda, né? Esteja comigo nesse momento que eu vou fazer isso, porque é para honra e glória do seu nome, né? É para glorificar o seu nome. Não é nada de mim, nem por mim, é tudo dele e por ele, e para ele, né? Então, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome de Deus, né? Tudo que nós fizermos, seja para glorificar o nome de Deus, seja para honrar o nome dele, seja para fazê-lo conhecido, né? É o que eu tenho pedido, né? E é o que eu tenho buscado, né? Fazer, porque por mim mesmo eu não consigo, por mim mesmo eu não sou capaz, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas limitações, né? E é Ele que faz, né? Ele que faz em nós e através de nós. Então, eu espero que esse devocional tenha, né, edificado a sua vida, que ao longo dessa semana, né, Deus possa ter falado ao seu coração, assim como tem falado ao meu, né, e que você deixe, né, Ele começar a transformar a sua vida, começar esse processo lindo que Ele tem, né, para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, né? É maravilhoso viver os planos dele, né? E uma boa semana a todos, né? Bom fim de semana a todos vocês. E é isso.